Shalom, desejo a todos boa tarde, né? Já passamos do meio-dia, né? Então, nós estamos já a 14 minutos pela tarde e estamos aqui com o nosso recado diário de hoje. Eu espero que esteja ajudando alguém, né? Porque, na verdade, tudo que nós fazemos é no sentido de ajudar. Infelizmente existem os rebeldes, né, que acham que nós fazemos no sentido de podá-los, de... Não, né? Basta conferir aquilo que falamos com o que está na palavra para poder ter uma ideia do que estamos dizendo. Vamos fazer uma oração. Poderoso Pai, Criador eterno, agradecemos a Ti por mais este dia, agradecemos a Ti pela paz que nos invade cada dia mais. Agradecemos a Ti, Pai, por não estarmos mais preocupados com esse mundo, por não estarmos mais atrelados às coisas fúteis desse mundo e por nem conseguirmos mais conversar se não for para falar de Sua palavra. Poderoso Pai, lhe peço que, por intermédio do Teu Espírito, me dê palavras simples, fáceis, para que as pessoas possam entender o que estou falando, pois sabemos, como está escrito, que a grande maioria dos sábios deste mundo não seriam nem sequer chamados. Então nós temos que entender que nós estamos falando com pessoas que não são tão capacitadas para entender as palavras. Então devemos falar de acordo com quem nos ouve. Em nome de Yahushua HaMashiach, Pai, lhe peço que me ajude nesse estudo de agora. Que assim seja. Bom, nosso estudo de hoje, ele surgiu, né, assim... Eu digo que o pai dá um toque, né? Mas hoje eu estava conversando logo cedo com o Radamés. Logo cedo não, que eu acordei tarde, acordei 9h30. Mas conversando com o Radamés, o Ari Radamés, né? E nós falávamos de um assunto e de repente eu associei o assunto a algo que eu, né, estou estudando e aí surgiu, né, veio na mente. Eu digo que isso é quando o Pai fala conosco, né? Que é sempre por intermédio da Sua palavra. Ele nos mostra alguma coisa que nós estamos vendo ou que nós ainda não tínhamos visto, né? Que muitas vezes nós lemos e nem percebemos, né, o que estamos lendo. Esse é um grande erro, né, da grande maioria, mas na verdade não é um erro pessoal da pessoa, assim, não é um erro, né? Na verdade é porque só passamos a enxergar quando o Pai permite mesmo. E então, eu até disse a ele, vou parar a conversa, desculpe, mas veio agora, né? Eu tenho que escrever alguns textos para fazer o texto diário, o recado diário de hoje, que é o recado diário 17. E o título, né? Como plantar a semente sem arar o campo. É óbvio, né? Todos já devem ter visto, pelo menos em vídeo, né, como se faz para plantar um campo. Há necessidade. Muitas vezes a pessoa vai montar uma fazenda num lugar que é cheio de árvores, num lugar onde tem muitos arbustos, onde tem muita... Enfim. E é necessário primeiro limpar aquele campo, né? Depois arar a terra, preparar essa terra para poder plantar a semente, né? E na conversa que eu estava tendo com o Radamés, nós estávamos falando mais ou menos sobre essa questão, né? E aí eu me lembrei, né, do texto que eu estava estudando ontem a respeito, né, do profeta Jeremias, Irmiarro, que ele era uma criança
e que no capítulo 1, versículo 10, né, o pai lhe diz uma coisa interessante, que é óbvio, né, mas muitas vezes o óbvio não passa pelas nossas cabeças, né? Geralmente não passa, né? Só o pai mesmo para fazer com que atinemos em alguma coisa, né, para poder entender. E ele diz assim, né, no Jeremias 1, o capítulo 1, versículo 10, né? Ele diz assim: olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Num primeiro momento, quando eu li isso aqui, passou batido. Num segundo momento, eu me ative porque eu não estava entendendo, né? E de repente compreendi perfeitamente, né? Ou seja, é óbvio, né? Se você vai construir uma casa, você vai ter que abrir um espaço. Eu me lembro quando construí minha casa em Porto Seguro, era mata virgem, o terreno todo, né? Eram quase 50 mil metros quadrados. E eu tive que abrir um local para construir a casa. Era só árvores e mato, né? Então, realmente, né? Aqui o pai está dizendo a Irmiarro, né? Para ele arrancar, derrubar, destruir, arruinar, para que pudesse edificar. Se eu quero construir uma casa no exato local da casa onde eu moro, antes de mais nada eu tenho que demolir essa casa. Porque senão, onde eu vou construir? E ele diz, para edificares e para plantares. Então, em qualquer uma das duas circunstâncias, tanto para edificar como para plantar, é necessário, inicialmente, se quebrar paradigmas. É necessário, inicialmente, se quebrar, se destruir aquilo que é erro. Muitas pessoas dizem que eu critico. Sim, eu critico. E eu critico porque todos aqueles que servem a Yahoo criticam. Inclusive aqueles que dizem que eu critico. Estão me criticando. Então é normal isso. Isso é para ser assim. Não enxerga isso quem está em religiões, né? Porque tem que calar a boca, tem que ficar quietinho, tem que ouvir, engolir, né? Mas quem está fora das religiões já entendeu que tem que ser muito seletivo com as coisas. E também começam a entender que é necessário, ainda não entramos, né, na nova aliança, então nos é necessário pessoas que nos digam coisas. Aí vem uma segunda pergunta: como cumprir a palavra sem calar os falsos profetas? Por exemplo, eu já vi centenas de pessoas se desencaminharem por crerem na mentira. Tudo bem, nós sabemos, está escrito. Por não terem amor à verdade, o Pai os entregou à operação do erro. 2 Tessalonicenses, versículo 12. Segundo capítulo 2, versículo 12. Nós sabemos que é assim que funciona. Então nós temos que entender que se o Pai faz isso, Ele também coloca pessoas que estão à sua disposição, que estão sendo alimentados por Ele, para demonstrarem o erro. Então isso não é uma coisa errada. Eu separei alguns textos porque eu não quero mais falar da minha boca. Porque muita gente diz que eu falo, né? Sim, eu falo sim.
Eu sempre falei, eu sempre fui contra o erro. Contra o erro e contra aqueles que são errados, né? Porque esse papo de dizer que o pai ama o pecado, ama o pecador e não o pecado, odeia o pecado e não o pecador, é papo furado, né? Porque o pecador não vai ser salvo, né? Nós sabemos disso. Então eu fiz uma seleçãozinha de textos aqui, só vou lê-los e terminaremos o nosso recado de hoje. E espero que vocês, né, meditem nessas palavras, ok? O primeiro que eu separei está em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. É errado isso? Shaul, então, estava enganado. Ou será que está todo mundo entrando no professor Sabino e falando que Shaul é uma mentira? Eu creio em Shaul. Eu não sou ateu que nem o Sabino. Eu vou aproveitar e vou ler do versículo 1 ao 10 desse capítulo para que fique bem claro o que ele quis dizer nesse versículo 3 para Timóteo. Veja bem, isso é escrito assim: Shaul, emissário de Yahushua HaMashiach, segundo o mandado de Yahu, nosso Salvador, e do Mashiach Yahushua, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, coragem e misericórdia e paz da parte de Hu, nosso Pai, e da de Yahushua, nosso exemplo. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, é o que eu já tinha lido, né? Que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Yahu, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Observe, nós temos encontrado muita gente que diz ter fé, mas não sabe nem o que é fé. Tá? Aí no 6 ele diz assim: do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 ao 10. Leiam com atenção isso. Meditem nisso. Ainda na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, tem o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, serás redimido, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então fica bem claro, nós não estamos na nova aliança. 99% do povo está na busca. 1% o Pai coloca para ajudá-los a encontrar. Agora, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que nós temos visto? Até que nos dias de hoje muita gente está saindo fora. Mas o que nós vimos durante o século XX todo? O que nós vimos até poucos anos atrás? As pessoas montando igrejas. Por exemplo, eu me lembro que na época, em 2006, 2005, nós fizemos um estudo onde falava de um grupo nos Estados Unidos, né, que foram construir uma igreja e antes de construírem a igreja, fizeram uma enquete, ou seja, foram de casa em casa fazendo perguntas de como gostaria que fosse a igreja e tal, e construíram exatamente da forma que a grande maioria queria. Eles diziam que era um trabalho para trazer para a igreja os desigrejados. Na verdade, eles estavam formando um clube. Essa igreja tinha até shopping. Ela existe até hoje, Vineyard. Na carta a Tito, que foi outro, né, que era, vamos dizer assim, discípulo de Shaul, né, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim para Tito: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que vocês entendem por isso? Observe João, em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 10, Yahu Hanan, João: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Como é que eu vou saber que alguém não traz a doutrina correta da palavra, se eu não ensinar a verdade? E aí sim, os enviados de Arrasatã vão ser contrários. Aí eu vou saber quem que eu não vou receber em casa e quem eu não vou saudar, não é verdade? Shaul, na sua carta a Efésios, no capítulo 4, versículo 14, ele nos diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Como que eu vou saber qual é o homem que engana fraudulosamente se eu não for analisar e se eu não for criticar o ensino dele? Vamos ler agora um trecho um pouquinho maior aqui que nós encontramos na carta de Shaul aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de 1 a 7, que nos diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. O que Shaul está dizendo aqui? Que ele trabalhava em função deles, para ensiná-los. Ele vivia escrevendo cartas, ele vivia ensinando. Isso tem que ser feito por aqueles homens que são escolhidos pelo Pai, não por aqueles encheridos que acham que são esses homens. Então ele diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Percebe? Da mesma forma que hoje, quase 100% das pessoas que eu conheço, eu não vi em carne. Não me colocando como Shaul nem nada disso, mas sabendo qual é a minha convocação. No 2 ele diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Yahu e Pai de Yahushua HaMashiach, em quem estão escondidos todos os tesouros
da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Yahu. Como, pois, recebestes a eleição de Hamashia, assim também andai nela, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Nela abundando em ação de misericórdia, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a palavra de Yahu. Eu acho que isso é tão claro para quem não quer tapar os olhos, né? Vamos ler aqui ainda do 7 ao 11 do capítulo 1, né? Que diz assim, do mesmo Colossenses: porque convém que os servos escolhidos para alimentar e servirem como dispenseiro da casa de Yahu não sejam soberbos, nem iracundos, nem dados a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E para terminar, eu quero colocar aqui um versículo que para mim diz tudo. São palavras de Yahushua HaMashiach, que ele disse a seus discípulos que achavam que ele ia reinar naquele momento, que achavam que a nova aliança, onde haverá paz, tranquilidade, imortalidade, etc., etc., seria a partir daquele momento. E ele responde o seguinte: pensem muito nisso. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Como eu cortei no meio, eu vou ler de novo. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então, se você ainda tem aquele sentimento cristão inventado pelos papas, para que não houvesse, vamos dizer, pessoas contrárias àquilo que eles dissessem, lembre-se, o próprio Mashiach disse, ele não veio trazer paz, ele trouxe a espada, porque ele sabia que dali para frente seria uma luta, que dali para frente teríamos que encarar cara a cara o inimigo. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que tenham um dia de paz, embora a nossa paz ela exista porque nós estamos com Yahu, mas em nossa volta o mundo se destrói. E lembre-se, não tem como você plantar, semear a palavra, se primeiro você não destruir todo o conceito errado que a pessoa tem dentro dela. Shalom. Beijo na testa e no coração. Fui.